E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a sinalização elétrica dos neurônios e, consequentemente, sobre o potencial de ação. Inicialmente, vocês tiveram que compreender toda a estrutura do sistema nervoso central, periférico, mas qual é a forma, qual é a linguagem de comunicação de um neurônio com o outro? Como é que um neurônio sensitivo leva a informação até a medula e a partir da medula essa informação se comunica com outros neurônios até chegar ao teu córtex. Do teu córtex cerebral, ele pensa e origina uma resposta motora, desce através da tua medula, faz sinapses novamente na medula e depois manda uma resposta através de um neurônio motor para você ter uma resposta. Então, a gente teve informações sensitivas, então neurônios sensitivos se comunicaram com outros neurônios sensitivos, depois se comunicaram com interneurônios, depois se conectaram com neurônios eferentes ou neurônios motores e tiveram uma resposta. Mas qual é a linguagem deles? O que é que eles falam? Eles falam alfabeto? Hoje, no jornal, esqueci o nome da piada lá, hoje na TV Record, é? Esqueci, enfim. Mas como que eles se comunicam? Basicamente, os neurônios vão se comunicar através de uma sinalização elétrica, através de um impulso nervoso, certo? Então, eles se comunicam, a linguagem deles é a eletricidade, beleza? Então, a gente já conversou um pouco sobre isso quando nós falamos do coração, sobre a atividade elétrica no coração. E aqui é muito semelhante. Então, inicialmente, nós temos as nossas células em repouso. Então, nós temos um neurônio em repouso, certo? Então, o neurônio, quando ele está de boa, quando ele não está sendo excitável, ele está lá de boa na lagoa. E o potencial da membrana em repouso, ele é determinado basicamente pelo gradiente de potássio, ou seja, pela quantidade de potássio, pela diferença da quantidade de potássio que tem dentro e fora da célula e pela permeabilidade aos íons potássio, sódio e cloreto. E aí, esse potencial de membrana em repouso, ele pode ser mudado, ele pode ser alterado através das mudanças nos gradientes ou através da permeabilidade iônica. Então, se eu mudar a quantidade de potássio extracelular, eu posso alterar o potencial de repouso do meu neurônio. Ou então, se eu abrir minhas comportas, um neurônio, né, abrir as comportas deles e ele ficar mais permeável a algum íon, também pode tirar ele do repouso, beleza? Então, não esqueçam. Imagine que esse aqui é um neurônio e que as concentrações de sódio é maior fora da célula, as concentrações de cloreto é maior fora da célula e a quantidade de íon cálcio também é maior fora da célula. E o que eu tenho mais dentro da célula, Samuel? Potássio, certo? Então, primeiramente, lembrem disso, que sódio, cloreto e cálcio você tem mais no meio extracelular e potássio você tem mais no meio intracelular. Agora, me diz aqui, presta atenção, tu lembra de difusão? Tu lembra que é a passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado? Você lembra que nós conversamos sobre isso na primeira aula que eu fiz com vocês no primeiro período, né? Então, quando nós falamos de difusão, nós estamos falando sobre a tendência natural das coisas. Então, por exemplo, se aqui, ó, é o teu neurônio, e imaginem que aqui você tem os famosos canais de vazamento. Então, os canais de vazamento são canais que estão presentes aqui, que ajudam a manter o teu neurônio em repouso, certo? Então, os canais de vazamento é um tipo de canal, e lembrem-se, pessoal, que canais são proteínas de membrana. Então, são proteínas que regulam a passagem de íons aqui através dessa membrana. Então, os canais de vazamento, guardem isso aqui, eles vão estar agindo principalmente no
repouso. E esses canais de vazamento, eles tendem a seguir a lógica da difusão, certo? E você já sabe que a difusão, ela é a passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Não posso perder tempo aqui contigo vendo isso aqui do primeiro período, não. Então, eu vou continuar aqui deduzindo que você se lembra, beleza? Mas se não lembra, dá uma pausazinha aí, dá uma revisadazinha básica do quais que são os meios de transporte através de membrana e volta para cá, beleza? E aí, esses canais de vazamento, nós temos canais de vazamento de potássio, temos canais de vazamento de sódio, temos canais de vazamento de vários íons. Mas o mais importante aqui é sódio e potássio. Agora, imaginem que esses canais de vazamento, vocês já sabem que eles estão agindo no repouso. E eles vão trabalhar basicamente por difusão. Se os meus canais de vazamento de potássio estão agindo, qual é a tendência desse potássio aqui a fazer? É sair ou entrar do teu neurônio? A tendência dele, se é por difusão, se esses canais de vazamento eles são passivos, eles não gastam energia, eles estão lá de boa. A tendência do potássio aqui, ó, é sair da célula, certo? Por difusão através dos canais de vazamento. E o sódio, se eu tenho mais sódio fora da célula e a difusão é a passagem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, e os canais de vazamento eles vão trabalhar basicamente de modo de difusão. Então, o sódio ele tende a entrar na célula. Ponto. Soltei essas informações aqui para vocês. Então, raciocina comigo. Eu disse para vocês que os neurônios, eles têm o que nós chamamos de potencial de membrana em repouso. E quem vai estar agindo nesse potencial de membrana em repouso são os canais de vazamento. E esses canais de vazamento, eles vão seguir a lógica da difusão. Ou seja, se eu tenho potássio mais concentrado no meio intracelular, potássio sai. Se eu tenho sódio mais concentrado no meio extracelular, o sódio entra. E aí, o que é que vai acontecer? Se os canais de vazamento, eles são responsáveis aí pelo teu repouso, e potássio sai e sódio entra, mas tu lembra de uma coisa que eu falei para ti na primeira aula lá, né? Na primeira aula, não, quando nós falamos sobre o coração, que uma célula em repouso, ela é positiva fora e ela é negativa dentro, né? Ela é mais positiva fora e ela é mais negativa dentro. Isso aqui é uma célula polarizada. É uma célula em polarizada. Isso aqui é uma célula em repouso, não é? Beleza. Samuel, mas aí tu falou que através dos canais de vazamento, potássio sai e sódio entra. Se tá saindo carga positiva e entra carga positiva, por que uma célula em repouso, que é por onde tá saindo, tá vazando esses íons aí, por que uma célula em repouso, ela, no seu potencial de membrana em repouso, ela é mais positiva fora e mais negativa dentro? Por que isso acontece? Porque a membrana dos neurônios aqui, elas são muito mais permeáveis ao potássio do que o sódio. Então, normalmente, sai muito mais sódio, sai muito mais potássio do que entra sódio. Por quê? Porque a membrana, ela é mais permeável ao potássio. Guarda isso, a membrana ela é mais permeável ao potássio. Por isso que o potássio sai muito mais do que a quantidade de sódio que entra através desses canais de vazamento. E aí, isso daqui vai garantir o potencial de repouso do teu neurônio, que é deixar ele positivo fora e negativo dentro. Então, vamos recapitular aqui essas informações aqui para você entender agora, de uma vez por todas, o que é esse potencial de membrana em repouso. O potencial de membrana em repouso é quando tu tem a tua célula em repouso, quando ela está polarizada, quando ela está quietinha ali na dela. E esse potencial de repouso aí, ele é garantido aí
por esses canais de vazamento que permite com que o potássio saia dessa célula, e aí a quantidade de potássio que sai é muito mais significativamente do que a quantidade de sódio que entra por esses canais de vazamento. Por isso que uma célula ela é positiva fora e negativa dentro. Tanto que, na maioria das vezes, a gente nem considera falar sobre esses canais de sódio aqui, entendeu? A gente ignora esses canais de vazamento de sódio e pensa muito mais somente nesses canais de vazamento aqui de potássio. E aí, se o potássio ele é uma carga positiva e ele está saindo da célula, o meio por fora aqui da membrana, né? O meio extracelular fica positivo fora e dentro da membrana fica negativo dentro, beleza? Conseguiu compreender? Então, o principal íon que é responsável aqui por garantir o potencial de repouso aqui dessa célula é o potássio, porque através desses canais de vazamento o potássio sai e mantém o meio mais positivo fora no meio extracelular. E dentro fica mais negativo. Beleza. Então, se eu diminuir... Olha só aqui, presta atenção. Então, se eu diminuir ou se eu aumentar a permeabilidade dessa minha membrana neuronal aqui, ela pode ficar muito mais positiva fora e negativa dentro, ou eu posso até mesmo deixar dentro mais positivo. Porque imagina se eu fecho aqui, ó, esses canais de vazamento de potássio. Se eu fecho os meus canais de vazamento de potássio, o potássio deixa de sair. Se o potássio deixa de sair, aqui dentro vai começar a acumular carga positiva. Aí pode ser que aconteça que fique muito mais potássio aqui no meio intracelular. E eu posso promover aqui, ó, uma mudança no potencial de repouso dessa membrana aqui, entendeu? Ou, isso aqui foi um exemplo, foi eu simplesmente fechando aqui a quantidade de potássio, alterando a permeabilidade iônica. Mas também, se eu mexer nas concentrações de potássio extracelular, por exemplo, em casos de hipercalemia, ou seja, tem muito. Calemia é potássio no sangue. Em casos de hipercalemia, nós temos aqui, ó, uma membrana de um neurônio, e aí eu vou ter muito mais potássio. Gente, isso aqui é condição patológica, tá? Eu tô dando um exemplo para vocês, isso aqui não é o normal. Em casos de hipercalemia, tem mais potássio no meio extracelular. Só que o Samuel me falou que a tendência de quem mantém aqui esse potencial de repouso aqui são quem? São os canais de vazamento. E o que é que o canal de vazamento fazia quando era normal? Ele mandava o potássio para fora por difusão aqui, através desse canal de vazamento, o potássio saía, né? No mesmo sentido da difusão, ia do mais para o menos, não é? Você não entendeu isso aí? Só que agora, imagine essa pessoa aqui com muito mais potássio no meio extracelular do que no meio intracelular. Acontece difusão, acontece a passagem aqui por meio desses canais. Então, se eu tiver casos de hipercalemia, o potássio deixa de sair por esses canais de vazamento aqui, diminui a quantidade de potássio que sai aqui, ó. E aí, mais uma vez, começa a aumentar, a ficar mais cargas positivas, porque o potássio é uma carga positiva, começa a aumentar as cargas positivas aqui dentro dessa célula, porque o potássio está deixando de sair, porque a tendência da difusão não é ir do mais para o menos concentrado, não é? Então, aqui, meu amigo, qual seria a lógica? Começava a aumentar a carga positiva aqui dentro, e aí teria o quê? Eu não teria mais o meu potencial de membrana em repouso. Entendeu a lógica aqui da jogada? Então, se não entendeu, pausa, volta aqui esse pedacinho e assiste mais uma vez, beleza? Ok, então coisas para você guardar na sua cabeça, que o potencial de membrana de repouso, ele é garantido principalmente pelo potássio. Por quê? Porque a membrana de um neurônio é mais permeável ao potássio, e esse potássio aqui, ele fica saindo da célula através dos canais de vazamento. E aí ele garante com que essa célula fique positiva fora
É um dos fatores, tá? E negativa dentro. Beleza? Show? Então, esse é o equilíbrio da tua membrana, quando ela tá de boa. Show! E você compreendeu que esse repouso dela aqui pode mudar. Se eu mudar o gradiente de concentração de potássio, né? Se um paciente tiver com hipercalemia, o meu potássio deixa de sair da célula e aí passa a acumular cargas positivas dentro dessa célula aqui, e aí eu mudo o meu potencial de repouso. Mas se eu também alterar a permeabilidade iônica, o que é que pode acontecer aqui? Se eu alterar a permeabilidade iônica, pode sair mais ou pode sair menos potássio, dependendo do que vai acontecer com a permeabilidade, ok? Foram exemplos. Então, através dessas duas coisinhas aqui, nós podemos mudar o meu potencial de membrana de repouso do meu neurônio. Show! Beleza, você conseguiu entender até aqui. Só que você já sabe que uma célula polarizada é quando ela está em repouso. Mas esse mesmo neurônio, ele pode ou sofrer despolarização, ou ele também pode sofrer uma hiperpolarização. E aí, despolarização é quando, por exemplo, eu promovo um aumento da permeabilidade ao sódio. Se eu aumento a permeabilidade ao sódio, qual é a tendência dele? A tendência do sódio é entrar. E se entra carga positiva aqui, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma inversão de polaridade. A membrana, ela vai ficar menos negativa, porque entra sódio e eu vou ter uma geração de um sinal elétrico. E isso é o que eu chamo de despolarização. Então, o que é a despolarização? Pessoal, aproximadamente, o repouso de um neurônio, ele é por volta de menos 70 milivolts. Então, aqui era quando ele estava em repouso. O neurônio estava em repouso, o neurônio estava em repouso, o neurônio estava em repouso. Só que, por algum motivo, eu aumentei a permeabilidade ao sódio. Ah, e outro detalhe aqui, para vocês. Isso aqui é considerando... Eu olhando aqui, ó, eu fazendo a demonstração do lado de dentro da minha célula, beleza? Então, a célula em repouso, ela é positiva fora e negativa dentro. Aí, nós vamos colocar aqui, ó, um voltímetro aqui dentro da célula e vamos observar o que é que está acontecendo aqui dentro. Então, inicialmente, o repouso dela aqui, ó, é menos 70 milivolts, certo? Só que, por algum motivo, eu alterei a permeabilidade iônica do sódio. Se eu aumento a permeabilidade ao sódio, o que é que vai acontecer aqui? O sódio vai entrar, porque eu tenho mais sódio no meio extracelular. Então, a tendência do sódio é entrar, certo? Então, se eu aumento a permeabilidade ao sódio, o sódio entra e eu promovo uma despolarização. Então, eu despolarizar é eu promover uma inversão aqui dessas cargas e em vez dessa célula ficar positiva fora e negativa dentro, essa célula ela vai inverter a polaridade dela e ela vai tender a ficar o quê? Negativa fora e positiva dentro. Por isso que quando eu falo aqui, eu mostro a despolarização aqui, ó, a célula saiu de menos 70 e foi aqui, ó, aproximadamente para menos 40. Então, isso daqui foi uma despolarização, beleza? Só que o inverso da despolarização é o quê? É a hiperpolarização. Por exemplo, quando eu tenho muita saída de potássio, quando sai muito potássio, a célula vai ficar mais negativa dentro e mais positiva fora. Então, em casos de hiperpolarização, é como se eu reforçasse o meu estado de repouso. Entendeu? Fica mais difícil de eu gerar um potencial de ação. Então, em casos de hiperpolarização, fica mais difícil de acontecer um potencial de ação. Por quê? Porque a célula reforça as características dela, negativa dentro e positiva fora. Olha aqui, ó, aqui seria a célula em repouso. Só que a saída de muito potássio deixou o meio extracelular muito mais positivo e o meio intracelular mais negativo. Então, isso aqui eu chamo de hiperpolarização. Então, a saída de potássio torna a membrana mais negativa e causa o quê? Uma hiperpolarização. E a entrada de cloreto?
Pessoal, eu falei para vocês que cloreto está mais concentrado no meio extracelular. Então, se eu aumento a permeabilidade ao cloreto e o cloreto entra na minha célula, se ele é uma carga negativa, se entrar carga negativa dentro da célula, ela fica negativa dentro, ou seja, ela fica muito mais negativa dentro e fica muito mais positiva fora. Então, é outro exemplo de hiperpolarização. Então, quando eu falo de hiperpolarização, eu reforço essas características aqui de uma célula em repouso. Ela fica mais positiva fora e mais negativa dentro, certo? E aí, como é que isso pode acontecer? Ou se sair mais potássio, porque potássio é uma carga positiva e ele está saindo, ou se entrar cloreto. Então, quando entra cloreto, eu também estou promovendo uma hiperpolarização, beleza? Conseguiu entender aqui essa lógica? Se não entendeu, volta, por favor, tá? Que da segunda vez tu consegue pegar isso aqui tranquilo. Beleza? Show? Vamos continuar. Então, na minha membrana do meu neurônio, eu vou ter canais com portões que vão controlar a permeabilidade iônica desse neurônio. E aí, eu tenho vários tipos de canais. Eu tenho os meus canais de vazamento, que é o que está presente lá quando tu está em repouso, em que faz o potássio sair da célula e permite um pouquinho de entrada de sódio, mas que é quase insignificante, até a membrana ficar aqui em equilíbrio, porque o potássio, a membrana do teu neurônio ele é muito mais permeável ao potássio, então os canais de vazamento, eles desempenham um papel crucial na manutenção do potencial de repouso dos neurônios, porque ele permite a passagem passiva de íons. E quando eu falo de passagem passiva, é do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, beleza? E lembra da importância aqui do potássio, porque a membrana ela é mais permeável ao potássio, por isso que fica cargas mais positivas fora e negativa dentro, beleza? Show! Mas eu não tenho só os canais de vazamento. Eu tenho canais que eles são mecanicamente controlados. Como assim, Samuel? Canais mecanicamente controlados? São canais que eles vão ter uma resposta a uma pressão ou um estiramento. Então, vejam aqui, ó. Eu pressionei aqui, ó, essa região aqui, ó, pam! E eu promovi a abertura de um canal iônico. Então, isso aqui é um canal mecanicamente controlado. Mas eu também tenho canais dependentes de ligante, que eles são ativados por neurotransmissores ou alguma outra molécula sinalizadora. Ou seja, os canais dependentes de ligante é quando, por exemplo, um neurotransmissor se liga aqui nesse canal e esse canal se abre e entra um íon. E eu também tenho os canais dependentes de voltagem, que eles vão ter uma resposta a alterações no potencial de membrana, que vão ser fundamentais para a sinalização aqui nos axônios. Então, é esse tipo aqui, ó, canais dependentes de voltagem. É quando eu tenho a resposta desses canais devido a alterações no potencial de membrana. Aí a gente vai conversar principalmente sobre esse tipo de canal aqui, que são os canais dependentes de voltagem. Ou seja, passou uma despolarização por ali, ele abre. Entendeu? Essa é a lógica. E aí, esses sinais elétricos, eles podem ser de dois tipos. Então, os sinais elétricos, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser ou potenciais graduados, ou eles podem ser potenciais de ação. Tem gente que confunde. Tem gente que fala que qualquer despolarização é um potencial de ação. Tá certo, Samuel? Tá não. Tá errado. Tá errado. Por quê? Despolarização, vocês viram que é aqui, ó. É só a entrada de uma carga positiva aqui dentro dessa célula, dentro desse neurônio, e promoveu aqui, ó, essa inversão de polaridade. Não significa que eu tive um potencial de ação. Então, despolarização não é sinônimo de potencial de ação. Presta atenção. Então, a despolarização é quando entra uma carga positiva e aumenta a polaridade dessa membrana. Não necessariamente é um potencial de ação. Beleza? Então, os sinais elétricos que ocorrem aqui nesse neurônio pode ser de dois tipos. Ou pode ser um potencial graduado, ou pode ser um potencial de ação.
O potencial graduado, eles são sinais de curta distância, de força variável e que enfraquecem ao longo do percurso, enquanto que os potenciais de ação, eles são sinais rápidos e de longa distância, eles não perdem força, são iniciados por potenciais graduados fortes, e qual que é a função dele? É a comunicação eficiente, como a do dedo do pé até o teu cérebro, beleza? Então vamos conversar um pouquinho mais. Samuel, que diabo é potencial graduado? Calma, relaxa. Pessoal, potencial graduado é aquele que vai ocorrer nos dendritos ou então no corpo celular. Eles podem ser despolarização ou hiperpolarização. E a amplitude desse potencial graduado, ele é proporcional ao estímulo. Como assim, Samuel? Se eu tiver um estímulo forte, eu tenho um potencial forte. Mas se eu tiver um estímulo fraco, eu terei um potencial fraco. Então, imagine aqui, ó. Prestem atenção. Olha aqui, ó. Aqui, nesse meu neurônio aqui, ó, eu tenho um corpo celular e aqui eu tenho um terminal sináptico que vai fazer a sinapse com esse neurônio aqui, beleza? O que acontece? Quando, depois a gente vai detalhar a sinapse, por enquanto eu quero que você compreenda o que é potencial graduado e potencial de ação. Quando entra uma carga positiva aqui dentro do teu neurônio, entrou aqui, ó, dendrito captou a informação e vai passar essa informação aqui em direção ao corpo celular. Imagina que entrou uma carga positiva aqui. Essa carga positiva, ela começa a se espalhar pelo corpo celular. Começa a se espalhar pelo corpo celular, vai. Só que conforme ela vai aqui, ó, passeando, conforme essa mudança aqui, ó, né? Fugiu aqui a palavra. Conforme a mudança na despolarização aqui desse neurônio está acontecendo aqui, ó, ela vai perdendo força. Ela vai... Imagine como se fosse uma piscina. Imagina como se fosse uma piscina. Nós vamos mergulhar agora aqui de cabeça nesse neurônio. Pá! Mergulhando. A gente dá aquela primeira braçada com força, dá a segunda braçada com força, dá a terceira braçada, a quarta braçada. Cansei. É essa lógica que está acontecendo aqui. Um potencial... Aqui está mostrando um exemplo de um potencial graduado sublimiar. Vocês vão já entender isso aqui. A lógica é que quando entrou uma carga positiva aqui dentro dessa célula, ela promoveu a despolarização. A despolarização é a inversão de carga. É começar a deixar aqui dentro mais positivo, não é? Só que conforme ela vai mergulhando aqui, ela vai perdendo força. Olha aqui, ó. Eu tive um estímulo. O estímulo promoveu uma despolarização, bem aqui nesse ponto. Só que conforme ele vai passeando, veja aqui, ó, nesse ponto, ó. Ele vai perdendo força. Viu só que aqui ele ultrapassou o que nós chamamos de zona limiar. Mas quando ele chegou bem aqui, ó, ele já diminuiu. E quando ele chegou aqui, mais perto aqui desse cone axonal aqui, ele ficou mais fraco ainda. Então, um potencial graduado, ele perde força conforme ele vai viajando sobre esse teu neurônio, sobre o corpo celular desse neurônio. E aí nós podemos dividir esse potencial graduado em sublimiar e em potencial graduado supralimiar. Qual que é a diferença, Samuel? Pessoal, o limiar é o estímulo necessário para ser disparado um potencial de ação. O que é um limiar? É o estímulo necessário a ser alcançado para se iniciar um potencial de ação. Geralmente, o limiar de um neurônio, para ele alcançar a geração de um potencial de ação, é menos 55 milivolts, certo? Só que eu preciso que essa despolarização chegue aqui na minha zona de gatilho, que é onde inicia o potencial de ação, certo? Então, se entra cargas positivas dentro desse neurônio
e começa a despolarizar. Despolarizou aqui, despolarizou aqui, despolarizou, despolarizou, cansou, 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 cansou. Se conforme ele passa o tempo aqui, ele perde força e ele não alcança essa despolarização suficiente, ou seja, essa mudança de carga acima de menos 55 aqui no cone axonal, aqui nessa zona de gatilho, não vai ocorrer potencial de ação. Imaginem como se fosse aqui, ó. Imaginem como se fosse a tomada, ó. Sabe quando a gente era criança e nós ficava fazendo assim, ó, colocando a tomada aqui no meio? Tá vendo aqui a tomada aqui no meio, ó? A tomada tá no meio, ó. A tomada tá no meio. Se eu bater com força, ela apaga. Se eu só triscar aqui, ó, ela fica aqui no meio e a luz continua acesa. Então, se eu bato com força, ela apaga. Mas se eu só trisco aqui no meio, ó, eu tô com a mão aqui no meio da tomada, ó, tá aqui no meio. Tô com a mão no meio da tomada. Ela continua acesa. É a mesma lógica aqui. Se eu promovo aqui ó, uma despolarização com força, que alcance a minha zona de gatilho desse neurônio aqui, eu promovo um potencial de ação. Mas se eu ficar só ali naquele meia boca ali, ó, perdendo força, perdendo força, perdendo força, eu não gero um potencial de ação. No caso, o potencial de ação aqui seria apagar a luz. Se eu toquei com força na minha tomada, a luz apagou porque eu consegui gerar um potencial de ação. Essa é a lógica, certo? Então, um potencial graduado sublimiar é quando as despolarizações que ocorrem aqui não são suficientes para alcançar a minha zona de gatilho. Mas se eu tiver um potencial graduado supralimiar, significa o quê? Ó? Que eu tive um estímulo que foi forte o suficiente para chegar aqui na minha zona de gatilho acima do menos 55 milivolts, que é o que eu falei que era o limiar do teu neurônio para existir um potencial de ação. Então, ele só consegue gerar um potencial de ação se o meu potencial graduado ele for supralimiar. Se no momento que ele chega aqui na minha zona de gatilho, que está aqui nesse cone axonal, for superior a menos 55 milivolts. Porque se for superior aqui, ó, aí sim eu vou conseguir gerar um potencial de ação. Mas se a despolarização que ocorrer aqui, ó, foi enfraquecendo, e não alcançar o meu limiar, que era menos 55, eu não tenho um potencial de ação. Então, vocês conseguem compreender agora, vocês conseguem entender agora que um potencial graduado, ele precede um potencial de ação? E que só vai ocorrer um potencial de ação se eu tiver um potencial graduado forte o suficiente para fazer com que a despolarização que chegue aqui na minha zona de gatilho seja acima de menos 55 milivolts, que é o limiar. Porque o limiar aqui do teu neurônio é para ele dizer assim, ó, se eu chegar aqui, ó, é a meta dele, é a meta para ser gerado um potencial de ação. Se bater menos 55, eu gero um potencial de ação. Mas se não bater menos 55, não tem quem faça. O neurônio é orgulhoso. Ele bate aqui o pé e fala, eu só gero um potencial de ação se a despolarização que chegar aqui for menos 55. Pegou a lógica? Pegou a lógica? Tu conseguiu entender agora? Fez sentido? Fez sentido na tua cabeça? Então é isso, essa é a diferença aqui do potencial graduado de um potencial de ação. Porque o potencial graduado, presta atenção aqui, ó, ele é proporcional ao estímulo. Então, se ele tiver uma despolarização aqui, pessoal, lembra, despolarizar é só inverter as cargas aqui, é só vir carga positiva aqui para dentro. Então, entrou carga positiva aqui e promoveu a despolarização. Mas se não alcançar aqui a minha zona de gatilho, eu não tenho um potencial de ação, eu só gerei o meu potencial graduado. E no caso, se não alcança a tua zona de gatilho, é sublimiar. Mas se alcança a zona de gatilho, é supralimiar. Beleza? Conseguiu compreender agora aqui? Show! Então, os potenciais graduados, eles perdem força ao se distanciarem do ponto de origem. Então, por exemplo, aqui, ó, se nós tivermos um potencial graduado aqui, ó, conforme ele vai se espalhando, ele vai perdendo força. Olha aqui, ó, a amplitude do potencial graduado. Começa lá em cima, mas conforme ele passa aqui, ó, com o tempo, ó, ele vai perdendo.
Mas, se essa força que chega lá na zona de gatilho for suficiente para ultrapassar aquele limiar, já era. Aí a gente gera um potencial de ação. Beleza? E aí, um aspecto interessante, né? Sobre a zona de gatilho. A zona de gatilho nos neurônios eferentes e interneurônios, eles estão justamente no cone de implantação aqui, ó. No cone de implantação aqui, ó. É nessa regiãozinha aqui, ó. No cone de implantação, lembra que eu falei para vocês? No cone de implantação do segmento inicial. No sensor receptor, certo? E Samuel, o que é essa zona de gatilho? Pessoal, a zona de gatilho é onde eu vou mais ter canais de sódio voltagem dependente. Ou seja, na região da minha zona de gatilho é onde eu mais tenho canais de sódio voltagem dependente. E é esse tipo de canal aqui de sódio voltagem dependente que permite a geração do potencial de ação. Pegou o esquema? Pegou o esquema? Então, guarda aí, ó, na tua cabeça. Só vai ter potencial de ação quando forem abertos os canais de sódio dependentes de voltagem. E onde é que está a maior concentração desses canais de sódio dependentes de voltagem? Na zona de gatilho. Por isso que se a despolarização é forte para chegar aqui na zona de gatilho, aqui eu tenho um monte de canais de sódio voltagem independente. Aí eu consigo gerar um potencial de ação, beleza? A gente vai conversar mais. Respira e continua. Então, se eu tiver uma despolarização acima do limiar, eu vou ter a geração de um potencial de ação. Então, quando eu tenho uma despolarização que foi gerada lá pelo potencial graduado acima do limiar, eu gero o meu potencial de ação. Mas se eu tiver uma despolarização abaixo do limiar, o potencial simplesmente desaparece. Beleza? Então, olha a diferença. Compreende agora de uma vez por toda o que é um potencial graduado e um potencial de ação. O potencial graduado, ele é somente um sinal de entrada. É quando teve uma despolarizaçãozinha ali inicial, certo? Começou a entrar carga positiva dentro da tua célula e promoveu uma despolarização inicial, certo? Então, o potencial graduado, ele é um sinal de entrada. Já o potencial de ação, ele é um sinal de condução regenerativo. Você vai já entender o que é esse regenerativo. Significa que ele não morre, que ele não para, ele não diminui a força conforme passa o tempo. Então, esse da cara aqui, ó, esse potencial de ação aqui, ó, ele é top porque ele é constante, ele é aqui, ó, regularzinho. Já o potencial graduado, não. Ele vai depender do teu estímulo inicial. Se tu tocar com força na tomada, apaga a luz, gera um potencial de ação. Mas tu ficar ali, ó, só frescando ali, ó, pegar bem devagarzinho na tomada e ficar lá no meio, assim, ó, da tomada, assim, sem virar, sem alcançar a zona de gatilho, não gera potencial de ação, não apaga a luz, entendeu? E onde ocorre o potencial graduado? Geralmente ocorre nos dendritos e no corpo celular. E onde que ocorre o potencial de ação? Ele inicia aqui, ó, na zona de gatilho do axônio. Por quê? Porque é onde mais vai ter os canais de sódio dependente de voltagem. Então, onde tem esses canais de sódio dependentes de voltagem é onde vai ocorrer o potencial de ação. Então, se o potencial graduado alcançar a zona de gatilho, que é rica em canais de sódio dependentes de voltagem, eu gero um potencial de ação. Beleza? E aí, quais são os tipos de canais envolvidos aqui no potencial graduado? Pode ser canais que sejam controlados mecanicamente, dependentes de ligagem ou de voltagem. Mas o potencial de ação, ele ocorre. Os tipos de canais iônicos envolvidos aqui, ó, são canais dependentes de voltagem. Beleza? Aí nós temos aqui os íons que são envolvidos, em geral, sódio, potássio e cálcio. Aqui no potencial de ação nós vamos trabalhar mais somente com sódio e potássio. O tipo de potencial aqui, né? Pode ser despolarizante ou hiperpolarizante no potencial graduado, mas o potencial de ação não. Ele é sempre despolarizante, ou seja, é sempre entrando carga positiva nele, beleza? A força do potencial gradual aqui, ele depende do estímulo inicial, enquanto que no potencial de ação é um fenômeno de tudo ou nada. Se gerou um potencial de ação, é bala, menino. Pega o axônio inteiro.
Mas se eu não gero um potencial de ação, não acontece nada. Então, por isso que é fenômeno de tudo, ou ocorre ou não ocorre. Beleza? E o potencial graduado, ele pode ser somado. Ou seja, aqui, ó, imaginem que eu posso receber aqui, ó, um estímulo aqui nessa região, posso receber um estímulo aqui nessa região também, outro estímulo aqui nessa região, e essas forças se somarem e gerar uma despolarização aqui na zona de gatilho para gerar um potencial de ação. Só que o potencial de ação, não. Ele não pode ser somado, ele não pode ter vários estímulos, não. Gerou um potencial de ação, ele é único, beleza? Ele não pode ser somado. As características aqui, né? Não há nível mínimo para iniciar, só que o potencial de ação, ele só é gerado se eu tiver um estímulo acima do limiar. Então, é necessário um estímulo acima do limiar para ser gerado um potencial de ação. Os dois sinais que chegam ao mesmo tempo vão se somar, a intensidade do estímulo é indicada pela frequência de uma série de potencial de ação, enquanto que aqui nós vamos ter um período refratário. Vou explicar melhor agora aqui na frente, beleza? A lógica que eu queria explicar para vocês, eu creio que vocês conseguiram pegar com essas informações que eu soltei aqui para vocês, beleza? Show! Diferente lá do potencial graduado, que era proporcional ao estímulo inicial, aqui no potencial de ação, não. O potencial de ação, o sinal elétrico, ele é uniforme. Ele viaja ali da zona de gatilho do axônio até o final do axônio. E ele não vai perder as forças dele com a distância. Mais uma vez, diferente lá do potencial graduado, né? Que conforme se afastava do estímulo inicial, ficava mais fraco a despolarização, né? Então, ele difere do potencial graduado, sendo reabastecido ao longo do caminho. E quais que são os canais que vão estar envolvidos aqui nesse potencial de ação? Basicamente, os canais de sódio, dependentes de voltagem, os canais de potássio, dependentes de voltagem, e os canais de vazamento, que vão estar atuando na manutenção do potencial de repouso dessa célula. Beleza? Então, pensa aqui comigo, ó, o movimento iônico. Vê o movimento iônico comigo. Se entra sódio, o que é que vai estar acontecendo? Vai estar reforçando a despolarização. Mas a saída de potássio promove a restauração, o potencial de repouso. Então, a entrada de sódio promove aqui, ó, reforça a despolarização, torna a minha célula mais positiva dentro. E a saída de potássio, se ela sai potássio, deixa a minha célula mais negativa dentro, então tende a restaurar o meu potencial de repouso, beleza? Então, quando que eu inicio o meu potencial de ação? Palavra-chave. Se inicia quando os meus canais dependentes de voltagem que estão presentes lá na minha zona de gatilho se abrem. E aí, as alterações na permeabilidade aqui da membrana, né? Se eu aumento a permeabilidade do sódio, eu aumento a despolarização. E se eu aumento a permeabilidade do potássio, eu aumento aqui na repolarização, beleza? Então, sódio entra, despolariza. Potássio sai, repolariza, beleza? Então, quando que eu tenho um aumento da permeabilidade de sódio durante a despolarização? E quando que eu tenho um aumento da permeabilidade de potássio é durante a repolarização, beleza? Então, olha aqui, ó. Aqui na fase 1, aqui, ó, tá me mostrando o meu potencial de membrana em repouso. Vê só aqui, pessoal. Eu peguei aqui, ó, um pontinho aqui do meu nó de Ranvier e vim analisar o potencial de ação exclusivamente nesse ponto aqui, beleza? A gente vai analisar o potencial de ação exclusivamente nesse ponto. Então, inicialmente, nós tínhamos aqui, ó, um potencial de membrana em repouso, beleza? Só que aí eu tive um estímulo despolarizante aqui em 2. Ou seja, significa que aquele potencial graduado conseguiu chegar até a minha zona de gatilho aqui e eu tive um estímulo despolarizante. Se eu tive esse estímulo despolarizante aqui, ó, a membrana se despolariza até o limiar.
E se ela conseguir despolarizar até o limiar, os canais de sódio dependente de voltagem começam a abrir. Se abre os canais de sódio dependente de voltagem, o que é que vai acontecer com o sódio? O sódio vai entrar. Então, aqui eu tenho um aumento da permeabilidade de sódio, porque eu abri os meus canais de sódio dependente de voltagem, e aqui nesse momento eu vou ter um influxo rápido dos meus canais de sódio, certo? E aí, quando eu chego lá no pico, a minha permeabilidade do sódio diminui, porque eu vou atingindo o equilíbrio do sódio. E conforme eu atinjo o meu equilíbrio do sódio, o sódio deixa de entrar dentro de uma célula, certo? E aí, aqui, ó, no 5, os meus canais de sódio vão se fechar e os canais de potássio mais lento, eles vão se abrir, eles vão estar completamente abertos aqui na fase 5. Se eu diminuo a permeabilidade ao sódio, o sódio para de entrar, certo? E se os canais de potássio agora lentos se abriram, significa que eu vou aumentar a permeabilidade do meu potássio. Então, o potássio aqui ele vai começar a sair da célula em direção ao líquido extracelular. Se está saindo potássio da célula, a minha célula vai voltar a ficar negativa dentro. E aí, esses canais de potássio, eles vão continuar abertos e mais potássio sai da célula mais do que lá no início, caracterizando aqui, ó, na fase 7, o que nós chamamos de hiperpolarização. Então, o que é que significa aqui, Samuel? Significa que durante a minha repolarização, conforme está saindo potássio, os meus canais eles vão demorar mais a fechar e vai continuar saindo potássio mais do que tinha lá inicialmente, certo? Porque a gente tinha aqui no repouso uma quantidade X de potássio, certo? Só que, conforme eu estou descendo aqui, ó, na minha repolarização, sai mais potássio um pouco, porque eles demoram mais a se fechar. E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um períodozinho aqui, ó, que é chamado de um período de hiperpolarização, até que esses meus canais dependentes de voltagem se fechem e menos potássio sai da célula. E em 9 aqui, a minha célula retorna à sua permeabilidade iônica de repouso e o potencial de membrana em repouso. Beleza? Sei que é um pouco complexo essa parte aqui, mas você vai entender de boa. Eu vou repetir mais uma vez aqui a lógica disso daqui, tá? Inicialmente, tu tem a tua célula em repouso, certo? Inicialmente, você tem a sua célula em repouso. Essa célula em repouso, quando ela recebe um estímulo despolarizante que for forte o suficiente para chegar até o teu limiar, se chegar esse potencial despolarizante com força o suficiente para atingir esse limiar, serão abertos canais de sódio dependente de voltagem. Então, nessa região aqui, ó, eu vou ter uma despolarização pelo influxo rápido de sódio. Então, despolarização pelo influxo rápido de sódio. Só vocês estão vendo aqui, ó, a célula está saindo de menos 60 para mais 30. Entrou muito sódio nessa bagaça para ela sair de menos 70 para mais 30. Então, a minha célula ela ficou muito mais positiva agora na minha região de dentro, certo? E aí, pessoal, quando a gente chega aqui em mais 30, o que é que acontece? A minha membrana tende a entrar em equilíbrio. A minha membrana tende a entrar em equilíbrio e o sódio vai parar de entrar. E aí os meus canais de sódio, eles vão entrar em um período de inativação. E esses meus canais de sódio inativados promovem o quê? Uma diminuição da permeabilidade ao sódio. Só que eu agora vou ter os meus canais de potássio totalmente abertos. E esses meus canais de potássio aberto vai fazer o quê? Vai promover uma repolarização.
Então, vai promover aqui a tendência a ir para o repouso. Então, repolarização de repouso. Então, a minha célula aqui ela vai tender a ir para o repouso, certo? E essa repolarização ela ocorre por quê? Porque eu aumento a permeabilidade aos íons potássio e potássio sai da célula. Se sai carga positiva da célula, essa minha célula não vai mais ficar positiva, ela vai indo para negatividade. Só que aí sai mais potássio do que eu devia. Mais potássio do que eu devia. E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma hiperpolarização. E por que que isso acontece, Samuel? Isso acontece porque os meus canais de potássio, eles demoram mais a se fechar. E aí continua saindo potássio, promovendo essa hiperpolarização. E o que é uma hiperpolarização? É tornar uma célula mais positiva fora e mais negativa dentro. É meio que reforçar aquele período de repouso, entendeu? Ela reforça, ela torna mais difícil eu ter uma despolarização aqui nesse momento. Então, quando os meus canais de sódio, eles se fecham, quando meus canais de potássio, perdão, se fecham aqui embaixo, esses canais dependentes de voltagem se fecham aqui embaixo, o que é que vai acontecer? O sódio para de sair da célula e ela vai voltar ao equilíbrio, onde vai ter basicamente ali os canais de vazamento agindo. Beleza? É um pouco chato, né? Eu sei, eu lhe entendo, mas se você não entendeu, você tem a obrigação de pausar e voltar aqui novamente essa parte, beleza? Então, preste atenção aqui comigo. Preste atenção. Durante o repouso, nós vamos ter lá o nosso potencial de membrana em menos 70 milivolts, não é? E qual é o canal iônico que vai estar agindo aqui, promovendo esse repouso aqui dessa célula? Basicamente, pessoal, quem vai estar agindo aqui são os canais de vazamento, não é? São os canais de vazamento. Certo? Ok. Quando esse meu neurônio ele recebe uma despolarização, raciocina, quando esse meu neurônio ele recebe uma despolarização que alcança o limiar, o que é que vai acontecer? Eu vou abrir os canais de sódio dependente de voltagem e vou ter aquela minha fase ascendente no meu potencial de ação, que é a despolarização, certo? Só que quando o meu sódio chegou ao equilíbrio, vai parar de entrar sódio e vai começar a sair potássio. E a saída de potássio vai marcar a fase descendente, que é a repolarização. Beleza? E o que é após hiperpolarização? É quando a membrana ela torna-se temporariamente mais negativa do que o repouso. E isso acontece porque os canais de potássio dependentes de voltagem, eles demoram mais a se fecharem. Beleza? E aí o movimento ao longo desse axônio é que o potencial de ação ele é conduzido em alta velocidade e a amplitude desse potencial de ação no final do axônio, ela é idêntica à iniciada na zona de gatilho. Então, o potencial de ação, diferente do potencial graduado, ele não vai perder força com o passar do tempo, certo? Então, preste atenção. Vamos pegar agora aqui só a fase ascendente do potencial de ação. Quando que ela vai ter início? A fase ascendente do potencial de ação. Quando o potencial graduado que despolariza a membrana alcança o limiar. Se alcançar esse limiar, vai causar uma abertura dos canais de sódio dependente de voltagem. E se abriu esses canais de sódio dependente de voltagem, já era. Ou é tudo ou é nada. Esse é o potencial de ação. Ou foi alcançado ou não foi alcançado. Se alcançou o limiar, é tudo. Mas se não alcançou o limiar, é nada. Beleza? Então, esse potencial graduado que alcançou ali o limiar,
até menos 55, causa a abertura desses canais de sódio dependentes de voltagem. E aí vai fazer o quê? Esses canais de sódio dependentes de voltagem vão promover um aumento da permeabilidade do sódio. E o sódio vai entrar rapidamente dentro dessa célula. E aí o sódio, ele entra a favor do gradiente de concentração, ele é atraído pelo potencial negativo intracelular e ele vai tornar o interior dessa célula mais positivo. Ou seja, ele promove uma despolarização. Samuel, me explica melhor aí esses dois aqui, ó. Pessoal, uma célula em repouso, ela não é positiva fora e negativa dentro? Não é assim? Só que se eu abrir aqui, ó, eu tenho mais sódio fora da célula e a tendência do sódio é entrar. Então, o sódio, quando se abrem esses canais de sódio dependentes de voltagem, a tendência do sódio aqui é ele entrar. E essa entrada do sódio aqui, pessoal, ela é garantida por dois motivos. Primeiro, pelo gradiente de concentração. Se eu tenho mais sódio fora da célula do que dentro, a tendência desse meu sódio será entrar. E outro ponto é que ele também é atraído pelo potencial negativo intracelular. Lembra lá que cargas positivas se atraem com cargas negativas? Os opostos se atraem? É essa lógica. Então, além do sódio entrar a favor do gradiente de concentração, ele também entra, porque ele é uma carga positiva, atraído por essa cargazinha negativa aqui. E aí, conforme o sódio passa a entrar aqui dentro, ele vai tornar essa membrana aqui agora, ó, mais positiva dentro e vai promover a despolarização. Só que quando eu estou lá no pico, quando eu alcanço o 30, quando eu alcanço mais 30, o que é que vai acontecer? Os canais de sódio vão se fechar. Por quê? Porque vai entrar em equilíbrio. Os movimentos aqui vão entrar em equilíbrio. Tipo assim, ele alcança o máximo que ele poderia entrar dentro da célula. Se ele alcança o máximo que ele poderia entrar, chega, acabou. Então, o canal de sódio vai se fechar. Na realidade, ele vai se inativar. Eu vou já explicar o porquê dessa terminação aqui, tá? Então, esses canais de sódio, eles vão se fechar. E quando eu alcanço o pico do meu potencial de ação, os meus canais de potássio, eles estarão totalmente abertos. Samuel, explica aí o porquê desse totalmente abertos. O que é que acontece? Quando a minha despolarização alcançar a zona de gatilho, ela vai abrir rapidamente todos os meus canais de sódio dependente de voltagem ali naquela região, certo? Só que ele também já dá o estímulo para os meus canais de sódio, para os meus canais de potássio dependentes de voltagem se abrirem também. Como é, Samuel? Eu não entendi nada. Respira. Presta atenção aqui, ó. Quando a despolarização alcança ali a zona de gatilho para gerar o potencial de ação, ela vai permitir a abertura dos canais de sódio, dependente de voltagem, só que esses canais são rápidos. Eles se feito uma bala, muito rápido mesmo, esses canais de sódio dependente de voltagem. Mas eles também, essa minha despolarização, ela fornece o estímulo para a abertura dos meus canais de potássio dependentes de voltagem. Só que esses meus canais, eles são mais lentos. Os canais de potássio, eles são mais lentos. E aí eles não vão se abrir rapidamente. Eles vão demorar. E eles só vão estar totalmente abertos quando eu estiver lá no pico. Meu Deus, cara, vê como Deus é perfeito. Vê como Deus é perfeito. Até na formação aqui de um potencial de ação é milimetricamente calculado. Quando eu estou próximo de alcançar a permeabilidade do sódio aqui, do equilíbrio do sódio, os meus canais de potássio lá no pico se tornam totalmente abertos. E aí causa um aumento da permeabilidade do potássio e o potássio começa a sair da célula para causar a repolarização.
Tá vendo como é milimetricamente calculado? E quem falou isso aqui não fui eu, não. Isso aqui é o Silverton quem explicou aqui para vocês. E eu até anotei aqui para vocês lerem, ó. A fase descendente corresponde ao aumento da permeabilidade do potássio. Os canais de potássio, em resposta à despolarização, os canais de potássio dependentes de voltagem semelhante ao sódio, eles abrem-se em resposta a quê? A despolarização. Entretanto, esses canais, eles abrem-se muito mais lentamente e só vão alcançar o pico da permeabilidade quando bem mais tarde do que o sódio. Só quando tiver lá em mais 30. Entenderam a lógica da coisa aqui? Então, depois vocês terminam de ler aí, tá? Que eu não vou ficar feito besteira aqui para vocês, não. Enfim, quando eu alcancei o pico lá em mais 30, eu tive o quê? Um fechamento dos meus canais de sódio e tive a abertura completamente dos meus canais de potássio. Então, a fase descendente do potencial de ação, ela é marcada pela abertura dos canais de potássio e a abertura dela é mais lenta em resposta à despolarização. Por isso que a gente chama os canais de potássio dependentes de voltagem de lentos, beleza? E aí a permeabilidade do potássio aumenta quando os canais de sódio se fecham. E aí esse potássio começa a sair e da mesma forma ele é favorecido pelos gradientes de concentração e pelos gradientes elétricos. Pessoal, pela mesma coisa. Eu tenho mais potássio dentro da célula, certo? E aí a tendência dele aqui, ó, é fazer o quê? Se a minha célula já estava aqui, ó, despolarizada, né? Porque ela alcançou o pico, então ela inverteu as polaridades, né? Então, esse meu potássio, quando forem abertos esses canais de potássio, ele vai atender a sair dessa célula por 2 motivos. A mesma lógica lá dos canais de sódio, só que lá é o inverso, né? Ele está entrando na tua célula. Então, aqui, ó, ela é favorecida pelos gradientes de concentração, porque eu tenho mais potássio dentro da célula do que fora dessa célula, então ele já tende a sair. E também ele é atraído pelo gradiente elétrico aqui, ó, pela essa carga negativa. O potássio é positivo, ele vê a cargazinha negativa lá fora, ele, opa, vou lá namorar. Essa é a lógica da coisa. E aí o potencial de membrana, ele vai tornar-se novamente a ficar mais negativo e volta a ficar positivo fora novamente, promovendo a repolarização. E aí, ao final disso aqui, nós ainda teremos a hiperpolarização, que é a continuidade da saída do potássio através dos canais de vazamento e dos canais dependentes de voltagem. Quando esses canais dependentes de voltagem, eles se fecham totalmente, que foi até aquele pontinho 8 lá do gráfico, quando eles se fecham totalmente, vai ficar ativo basicamente os canais de vazamento e a bomba de sódio e potássio que está presente em toda a membrana, que garante o repouso e a estabilidade novamente desse teu neurônio. E assim a gente termina o potencial de ação. Contando essa história toda aqui para vocês, vou voltar mais uma vez aqui agora, só para tu pegar o esquema. Peguei o esquema, é isso aí, vamos lá. Então, se liga. Inicialmente, a tua célula estava em repouso, mas você teve um estímulo despolarizante. Esse estímulo despolarizante, que foi forte o suficiente para alcançar o limiar, promoveu o quê? Promoveu as aberturas dos canais de sódio dependente de voltagem. Se abriu esses canais de sódio dependente de voltagem, o que é que vai acontecer? Eu aumento a minha permeabilidade ao iossódio, e o sódio, pam, começa a entrar dentro da célula. E entra sódio, até eu atingir o equilíbrio. Quando eu atinjo o equilíbrio, os meus canais de sódio se fecham e deu tempo para os meus canais de potássio estarem totalmente abertos. E com os meus canais de potássio totalmente abertos, eu aumento a permeabilidade ao potássio e o potássio faz o quê? Começa a sair da célula. Só que aí ele sai mais do que lá no repouso, né? Porque esses canais, eles demoram para se abrir, mas eles também demoram para se fechar. E aí,
quando os meus canais de potássio eles estão dependentes de voltagem, né? Eles estão totalmente fechados, permanecem somente os canais de vazamento aberto e a bomba de sódio e potássio, e regulariza aqui e volta tudo para o repouso. Resumindo, na despolarização entra sódio e na repolarização sai potássio. Então, na despolarização do potencial de ação, nós temos o influxo de sódio, que é a entrada de sódio. E na repolarização, nós temos o efluxo de potássio. Beleza? Eu creio que agora vocês conseguiram compreender, não é possível. E aí, existe uma coisa que é chamada de período refratário, que ele é dividido em dois tempos. Um é o período refratário absoluto e o outro é o período refratário relativo. Samuel, me explica um pouquinho melhor. Lembra que eu falei para vocês ali em cima? Nada é por acaso, tá, pessoal? Nada é por acaso. Eu falei para vocês ali que, na realidade, esses canais de sódio, eles não se fecham. Tipo assim, é um canal aberto e fechado, assim, pá. Não exatamente, tá? O que acontece aqui é uma inativação dos canais de sódio. Como assim, Samuel? Eu não estou entendendo mais nada. Respira que eu vou te contar uma história. O período refratário absoluto é o período em que um segundo potencial de ação não pode ocorrer. Então, significa que naquele ponto ali, mesmo que chegasse um potencial graduado tão forte, mas tão forte, mesmo assim, não aconteceria um potencial de ação naquele momento. Por quê? Porque os portões de inativação do sódio não retornaram ao repouso. Samuel, me explica melhor essa questão aí dos portões de sódio. O sódio, ele tem duas comportas. Os canais de sódio dependentes de voltagem, os canais de sódio dependentes de voltagem, eles têm duas comportas. Ele tem uma comporta de ativação e ele tem uma comporta de inativação. Beleza? Beleza? Ok. Então, presta atenção aqui, ó. Quando a tua célula ela está em repouso, e vocês podem até estranhar aqui, né? Samuel, por que o repouso está em menos 90 e não em menos 75? Porque as referências são diferentes. Lá, aqueles gráficos era do Silverton e aqui é do Guyton. E aí eles fazem comparações de neurônios diferentes, entendeu? Aí por isso que tem essa diferença, divergência de literatura. Mas não foquem no número, foquem no conceito. Quando a minha célula está em repouso, o que é que acontece aqui? A comporta de ativação do sódio está aqui, ó, fechando ele aqui. Então, o teu canal de sódio está fechado, mas através dessa comporta de ativação. Ele está fechado em cima, beleza? Quando eu abro o meu canal de sódio dependente de voltagem, as minhas duas comportas aqui, ó, ficam abertas, certo? Elas ficam abertas. Então, o sódio entra livremente aqui dentro. Ok. Só que quando eu ativo, quando eu chego no pico lá do meu potencial de ação, eu vou ter uma inativação desse canal de sódio. Por quê? Porque a minha comporta aqui de inativação é quem vai fechar o canal. Como é, Samuel? Presta atenção aqui, ó. Os canais de sódio dependentes de voltagem, eles podem ter três situações em específicas. Ou ele pode estar em repouso, ou ele pode estar ativado, ou ele pode estar inativado. Ou ele está em repouso, ou ele está ativado, ou ele está inativado. Quando ele está em repouso, quem vai manter esse canal de sódio dependente de voltagem fechado é a comporta de cima dele, que é a comporta de ativação. Então, aqui é a comporta de ativação quem está fechando o canal. Quando eu tenho esse meu canal ativado, não tem nenhuma comporta embarrando aqui, promovendo uma barreira aqui. Então, o sódio está entrando livremente. Só que quando eu atinjo o meu pico do potencial de ação, esse meu canal de sódio dependente de voltagem, ele não vai voltar para essa conformação do repouso inicialmente. Ele vai entrar no estágio de inativado.
Porque é a minha comporta de inativação quem vai fechar esse canal aqui. Pegou a lógica? Pegou o esquema? Então, por que acontece um período refratário absoluto? Porque os portões de inativação do sódio não retornaram ao seu estado de repouso. E só vai poder acontecer um novo potencial de ação quando as minhas comportas aqui voltarem ao estado de repouso. Certo? Então, essa é a lógica da coisa. Então, isso daqui impede a sobreposição ou a propagação reversa, ou seja, no sentido contrário aqui, do potencial de ação. Então, isso daqui é o que eu chamo de período refratário absoluto. Pessoal, ele é absoluto. Absoluto já está falando aqui, ó. Mesmo que eu tenha aqui um potencial graduado bem forte mesmo aqui, não vai ocorrer um potencial de ação. Por quê? Porque o meu canal de sódio dependente de voltagem, ele está inativado devido à minha comporta de inativação ser quem está fechando aqui esse canal, beleza? Então, esse é o período refratário absoluto. Mas eu também vou ter o meu período refratário relativo. Ele ocorre logo após o período absoluto. E aqui é quando eu tenho metade, mais ou menos, tá? Mais ou menos metade desses canais de sódio dependente no estágio inativado e no estágio de repouso, entendeu? Aí esses que estão no estágio de repouso já conseguem proporcionar um novo potencial de ação. Então, a diferença entre período refratário absoluto do período refratário relativo é que aqui, ó, eu posso tacar a força do jeito que for aqui. Eu não gero um potencial de ação. Mas aqui no período refratário relativo, se eu gerar um estímulo maior do que o normal, aqui eu consigo gerar um potencial de ação. Porque parte dos meus canais de sódio, dependente de voltagem, já terão voltado para o repouso. Beleza? Então, aqui, ó. Durante o potencial de membrana em repouso, o portão de ativação fecha o canal. Aqui, ó. Fecha o canal. Então, aqui, ó, tá em repouso, certo? O estímulo despolarizante chega ao canal e o portal de ativação se abriu. E a partir de agora, o sódio passa a entrar na célula. Beleza? Olha aqui, ó, subindo, ó. Subindo, certo? Só que aí, quando eu atinjo o meu pico lá, próximo ao equilíbrio do sódio, o meu portão de inativação se fecha. E aí, a entrada do sódio cessa. E durante a repolarização causada pela saída do potássio depois das células, os dois portões voltam às suas posições originais. Então, quando eu estou voltando lá próximo ao repouso, os meus dois portões voltam ao estado de repouso, ao estágio inicial. E aí ele pode receber um novo potencial de ação. Qual que é a diferença? Fala para mim agora aí. A diferença entre um potencial entre um período refratário absoluto de um período refratário relativo é porque no período refratário absoluto, independente do estímulo, eu não gero um potencial de ação. Mas no período refratário relativo, se eu botar um estímulo muito forte ali, eu consigo gerar um potencial de ação. Beleza? E agora são exatamente 3h54 da manhã e eu tô aqui com vocês, surtando, falando, feito um doido aqui. Acho que os meus vizinhos devem estar me odiando, mas vamos para cima, vamos lá. E aí, outro aspecto interessante sobre o ciclo de retroalimentação positiva, né? O potencial graduado acima do limiar despolariza a zona de gatilho. Beleza. Promove a abertura dos canais de sódio, entra sódio, e esse sódio que entra, ele reforça a despolarização. Por quê? Porque a despolarização se propaga para as áreas adjacentes. Como assim, Samuel? Imagina aqui, ó, tá aqui, ó, desenhadinho. Imagina essa fileira de dominó aqui, ó. Vejam só nessa imagem que nós pegamos um único ponto para descrever esse potencial de ação aqui, certo? Só que, o que é que acontece? Se eu pegar um axônio
amielínico, ou seja, que não seja um axônio mielinizado, certo? Ou seja, um axônio que não tem um revestimento da bainha de mielina. E aí lembra lá, no sistema nervoso central, quem promove o oligodendrócito, e no sistema nervoso periférico são as células de Schwann, certo? Então, olha aqui, ó. Imagina esse dominózinho aqui, ó. Nos axônios amielínicos, eu tenho canal de sódio dependente de voltagem aqui, canal de sódio dependente de voltagem aqui, canal de sódio dependente de voltagem aqui, 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 aqui e aqui, certo? Então, funciona como um dominó. Funciona como um dominó. O sódio que entra aqui, a carga positiva que entra aqui, ela gera um fluxo de corrente e passa a despolarização para o canal de sódio dependente de voltagem ao lado. E aí entra sódio novamente dentro da célula e causa a abertura do canal entre o sódio, né? E causa uma despolarização novamente. E aí a despolarização novamente, que já está aqui, ó, alcança esse canal de sódio dependente de voltagem que está ao lado, promove a abertura, entra mais sódio. Entra sódio, despolariza. Entra sódio, despolariza. Entra sódio, despolariza. Entra sódio, despolariza. Agora, vê se explodiu a tua cabeça agora aí, ó. Imagina o porquê. Imagina o porquê desse potencial aqui, ele não ser degradado, ele não diminuir a força, porque ele não tem chance de diminuir a força. A todo instante estão abrindo canais de sódio dependentes de voltagem como se fosse um dominó. E aí começa a entrar sódio e despolariza. Aí a despolarização causa a abertura de um novo canal de sódio dependente de voltagem, que abre aqui um novo canal de sódio dependente de voltagem, entra sódio que causa... Agora, só para matar a tua vontade. Só para matar a tua vontade. Olha aqui. Olha aqui, ó, presta atenção. Tá vendo agora por que o sinal de condução ele é regenerativo? Fez sentido agora? Ele se regenera a cada ponto. Depois que abriu, o difícil foi para abrir o primeiro. Depois que abriu o primeiro, o bicho pega o beco, entendeu? Entendeu agora? Por isso que é chamado de fenômeno de tudo ou nada. Porque se abrir o primeiro, é tudo agora. Abre todo o resto. Mas se não abrir o primeiro, é nada. Não abre nenhum dos restos. Aí, aqui a gente só precisa desse estímulo acima do limiar para gerar, porque depois que gera isso aqui, já era. E o período refratário são o quê? São os dois sinais que chegam quase ao mesmo tempo, que não podem se somar. E aí a gente divide esse período refratário em absoluto e relativo, que tu já entendeu o conceito desses dois. Então, entendeu aqui, ó, a condução do potencial de ação ao longo do axônio é similar à energia que passa através das séries de dominó que estão caindo. Nesta imagem, cada dominó está caindo em diferentes etapas. No axônio, cada seção da membrana está em diferentes fases do potencial de ação. E aí a gente aqui, ó, promove uma onda de corrente elétrica que vai passando por esse axônio. Então, ó, imagina que eu tampando aqui, porque eu não tenho como tampar a tela aqui. Mas, enfim, imagina eu tampando todo isso aqui, ó. Isso aqui é um potencial de ação, eu analisando só nesse ponto aqui. Esse aqui é um potencial de ação, analisando nesse ponto aqui. E aqui a gente vai seguindo diferentes potenciais de ação, beleza? Por isso que ele é regenerativo. Por isso que a força que ele se inicia é a mesma força que ele termina. Pegou a lógica? Pegou a sacada? Espero que a tua cabeça tenha explodido. E aí, pessoal... a condução desse potencial de ação, ela é unidirecional. Mas por que ela é unidirecional? Lembra do período refratário absoluto? A condução de potencial, ela avança devido ao período refratário absoluto nas áreas já despolarizadas. Ou seja, por que o sódio que entrou aqui no ponto 2 não promove a abertura desse canal de sódio dependente aqui no ponto, nesse canal de sódio dependente de voltagem aqui no ponto 1. Por quê? Porque ele está em período refratário absoluto. Ela é a Stephanie lá. Stephanie, absoluta. Sou Stephanie. É essa lógica. Já tô surtando já. 4 horas da manhã aqui nós. Enfim, vamos aqui. Pegou a ideia? Pegou a ideia?
se aqui entra em período refratário absoluto, mesmo o sódio entrando aqui, ó, para causar a despolarização aqui, ó, não causa, porque a comporta de inativação está fechando o canal, beleza? E aí, por isso que a propagação do potencial de ação, ela é unidirecional. Então, a despolarização desencadeia o quê? Os portões de ativação dos canais de sódio e eles abrem-se rapidamente. O sódio entra na célula e aí a gente entra como se fosse aqui, ó, num feedback positivo, num ciclo de retroalimentação. Por quê? Porque a entrada de sódio causa mais despolarização. Sequencialmente, aí essa despolarização causa mais a abertura de canais de sódio dependente de voltagem, o sódio entra na célula e aí vai causando mais despolarização das áreas adjacentes. Só que a despolarização, ela também desencadeia a abertura dos canais de potássio, só que eles são lentos, por isso que eles se demoram a abrir e eles só alcançam a abertura completamente quando nós estamos lá no topo, lá no pico, que é em mais 30. E aí, quando nós alcançamos o pico lá, a permeabilidade do potássio está altíssima, o potássio sai da célula e nós promovemos uma repolarização. Beleza? Aqui, ó, mesma coisa. Um potencial graduado, acima do limiar, atingiu a zona de gatilho. Quando atinge essa zona de gatilho, os canais de sódio dependentes de voltagem se abrem e o sódio começa a entrar no axônio. As cargas positivas, elas fluem para os segmentos aqui, ó, adjacentes dos neurônios por esse fluxo de corrente local. O fluxo de corrente local da região ativa faz os outros segmentos da membrana despolarizarem. E o período refratário evita uma condução retrógrada desse potencial de ação. E a perda de potássio do citoplasma repolariza a membrana, beleza? Então, entender aqui, ó, porque que esse sódio que entrou não promove a despolarização retrógrada aqui, porque esses carinhas aqui estão no período refratário. Beleza? Coloquei isso aqui para vocês lerem. Leiam e sejam felizes. E vamos conversar mais um pouquinho, não terminamos nossos assuntos. Quanto à velocidade de condução desse potencial de ação, basicamente, nós teremos os parâmetros físicos aqui envolvidos. O primeiro é o diâmetro do axônio. Quanto maior o diâmetro desse axônio, menor é a resistência interna e maior é a velocidade. Então, quanto maior o diâmetro, maior é a velocidade do potencial de ação. Beleza? Então, quanto maior o diâmetro desse axônio, mais rápido ele vai ser. E quanto mais resistente ele for ao vazamento de íons, mais rápido será o potencial de ação. Como assim, Samuel? Quanto mais resistente ao vazamento de íons. Vamos aqui. Imagina aqui um axônio que ele não é mielinizado. Um axônio que ele não é mielinizado, ele tem canais de potássio, canais de vazamento de potássio por toda a sua membrana, certo? E qual que é a tendência desses canais de vazamento de potássio fazer? Não é mandar o potássio para fora? E se ele manda esse potássio para fora, a célula não fica positiva fora e negativa dentro, não é? Então, esses canais de vazamento, eles meio que atrapalham a despolarização. Porque os canais de vazamento, a lógica deles é botar a célula para o repouso, certo? Então, quanto mais canais de vazamento eu tiver numa membrana, mais ocorre a tendência do potássio sair dessa célula e ela ficar positiva fora e negativa dentro. E isso aqui é o inverso da despolarização. Isso aqui é o inverso da despolarização. Isso aqui é uma célula polarizada, é uma célula em repouso. Então, quanto mais resistência eu tiver a esse vazamento de íons,
mais rápido vai ser a minha condução, certo? Porque se não está saindo potássio, aqui dentro continua mais positiva, que é o que a minha despolarização quer, e aqui fora continua negativo, que é o que a despolarização quer. Beleza? Então, os axônios mielinizados, eles vão ter maior resistência. E aí, por isso que eles vão produzir uma condução mais rápida. Prestem atenção. A bainha de mielina, ela promove uma maior resistência ao vazamento de íons. E aí para de vazar potássio. Se para de vazar potássio, o potássio fica aqui, ó, intracelular, fica mais positivo aqui, e aqui fora fica mais negativo. Por isso que um axônio mielinizado, ele aumenta a velocidade desse meu potencial de ação, certo? Então aqui, ó, axônios mielinizados, eles têm alta resistência ao vazamento, e ele promove uma condução saltatória entre os nódulos de Ranvier. Prestem atenção aqui nessa imagem. Aqui, ó, é a tua bainha de mielina. Aqui é a tua bainha de mielina. Se a bainha de mielina ela é um isolante elétrico, se a bainha de mielina é um isolante elétrico, significa o quê? Que nem passa íon daqui para cá e nem passa íon daqui para cá, correto? Porque ela é um isolante elétrico, ela não permite a passagem de eletricidade aqui por ela. Por isso que nós falamos que os axônios mielinizados, eles possuem uma condução saltatória. Essa condução saltatória aí foi uma dúvida no meu segundo período, quando eu comecei a estudar isso daqui. E eu fui até perguntar a um professor e ele também não conseguiu me retirar essa dúvida. Mas essa condução saltatória aqui, nada, não é significando que está passando potencial daqui para cá, e ele está saltando por fora do axônio. Não, não é isso. A bainha de mielina, ela é um isolante elétrico. Lembra lá, a gente teve a despolarização lá no cone axonal, e essa despolarização tá bem aqui, ó. Ela não se perde pelos canais de vazamento. Essa despolarização aqui, ela não se perde pelos canais de vazamento. O potássio não sai da célula. Aqui ela está isolado. Foi gerada uma despolarização aqui, ó. E essa despolarização aqui, ó, ela não se perde. E aí, quando ela chega aqui, ó, numa área que não é revestida por mielina, que são os nódulos de Ranvier, que são esses saltozinhos aqui que vai acontecer, o que é que acontece? Os nódulos de Ranvier, ele tem uma alta concentração de canais de sódio dependente de voltagem. Então, assim que essa despolarização chega aqui, ela abre esses canais de sódio dependente de voltagem e o sódio entra. Conforme o sódio entra, ele renova. Olha aqui, ó, a renovação do potencial de ação. Então, ele renova aqui, ó, o potencial de ação novamente. E aí, essa despolarização abre esses canais de sódio dependente de voltagem e eu tenho uma nova despolarização. E assim por diante até chegar no final desse axônio. Conseguiu agora pegar a lógica disso daqui? A condução saltatória se dá devido aos nódulos de Ranvier eles terem alta quantidade de canais de sódio dependentes de voltagem. É isso que permite a condução saltatória. Não é porque o potencial de ação está saltando por fora da célula, não. Não é isso. É porque a despolarização que chega aqui, ela vai permitir aqui, ó, a abertura desses canais de sódio dependentes de voltagem. Aí o sódio promove aqui, o sódio entra, causa a despolarização dessa região, e essa despolarização segue até a região vizinha do nódulo de Ranvier vizinho e abre novamente os canais de sódio dependentes de voltagem, e assim vai, até chegar ao fim do axônio. Beleza? Já os axônios não mielinizados, eles têm baixa resistência ao vazamento. Então, ao invés de ter essa condução saltatória, que é bem mais rápido, faz um salto, tipo um canguru, ele vai pulando aqui, ó, né? Ele vai... Imagine uma corrida, pronto? Imagina uma corrida. Imagina um cara que vai percorrer aqui, ó, 100 metros de pé 2 aqui, ó, e outro cara que vai pegar aqueles trampolinzinhos, aqueles jumpzinhos assim, ó, e que sai pulando assim, ó. Tá, vocês sabem, né, que ele tem até uma... É mais ou menos assim, ó.
Muita gente tinha quando era criança. Meu primo tinha um, eu não tinha. Ficava morrendo de inveja porque eu tinha um bichinho desse aqui. Você coloca os pés aqui, ó. E aí você coloca as mãozinhas aqui em cima e você sai pulando aqui, né? Mais ou menos assim. Pegaram a lógica, né? Então, quem que chega mais rápido? Quem tá aqui, ó, no pé 2 aqui, ou quem tá no jumpzinho aqui, ó? Quem que vai chegar primeiro? É quem tá pulando aqui, né? Porque a gente vai ter uma maior energia cinética aqui. A gente vai ter energia... deformação aqui, elástica, misturando com energia cinética, enfim, vai ser bem mais rápido esse cara chegar aqui na corrida de 100 metros do que o cara que está na corridinha, né, no pé 2. E aí é essa mesma lógica que acontece aqui com esse axônio que é não mielinizado aqui, ó, porque ele tem que percorrer tudo isso aqui, ó, ele tem que despolarizar aqui, tem que despolarizar aqui, 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 aqui. E eu ainda tenho mais canais de vazamento aqui. Eu tenho uma baixa resistência aos canais de vazamento. Então, por isso que nos axônios que não são mielinizados, eu tenho a velocidade da condução desse potencial de ação bem mais lento em comparação com o axônio mielinizado. Conseguiram entender? Então, axônio mielinizado, eu tenho alta resistência ao vazamento, enquanto que no não mielinizado, eu tenho uma baixa resistência ao vazamento. E aqui eu tenho a condução saltatória entre os nódulos ou nós de Ranvier, que garante essa coisa bem mais veloz, né? Esse jogo bem mais veloz. Enquanto que nos não mielinizados, a propagação ela é contínua, passo por passo, até chegar no fim desse axônio. Beleza? E aí, aqui é aquela condição que eu expliquei para vocês lá sobre estava tentando explicar para vocês lá no início, né? Sobre a hipercalemia. O que é que acontece, pessoal? Na hipercalemia, prestem atenção, eu tenho uma maior concentração de potássio no sangue. Se eu tenho uma maior concentração de potássio no meio extracelular, fica mais difícil do potássio sair de dentro da célula pelos canais de vazamento. Se fica mais difícil desse canal de potássio, sair pelo canal de vazamento, porque lembra, canal de vazamento, ele permite uma movimentação passiva de íons, e a movimentação passiva de íons é a favor do gradiente de concentração. Então, o potássio sai de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, certo? Só que no caso de hipercalemia, eu tenho muito potássio no meio extracelular. Se eu tenho mais potássio no meio extracelular, eu dificulto a passagem do meu potássio de dentro do meu neurônio para fora. Por quê? Porque se a difusão passiva que ocorre aqui, né, semelhante à difusão, né, é do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, se aqui fora eu começo a acumular cargas positivas, o meu potássio não vai mais querer sair pelo canal de vazamento. Se ele não quer mais sair pelo canal de vazamento, o que é que vai acontecer? O meu potássio, ele vai ficar mais concentrado ainda dentro da célula. Vai começar a acumular cargas positivas dentro da célula. E se começa a acumular muita carga positiva dentro da célula, imagina que antigamente o repouso era em menos 70. O repouso era em menos 70. Só que começa agora o repouso a ficar aqui, ó, em menos 60. Porque acumulou cargas positivas dentro da célula. E eu me aproximei do limiar. Aqui, para eu sair do repouso para o potencial de ação, eu tinha que sair do menos 70 para o menos 55. Olha o tanto que eu tinha que percorrer aqui, ó. Tá vendo? Só que, em casos de hipercalemia, começa a se acumular potássio dentro da célula, porque eu dificulto a saída pelos canais de vazamento, e aí a minha célula ela fica mais positiva dentro. Então, ele sai de menos 70 para menos 60. Então, ao invés de eu ter que receber aqui, ó, um estímulo desse tamanho aqui, agora basta eu receber o de menos 70 até menos 55 para alcançar um potencial. Então, a hipercalemia, ela despolariza as células. Então, na hipercalemia, o aumento da concentração de potássio no sangue deixa o potencial de membrana mais próximo do limiar.
Agora, um estímulo que normalmente seria sublimiar pode disparar um potencial de ação. Ao contrário da hipocalemia. A hipocalemia, eu vou ter uma diminuição da concentração de potássio no sangue, e isso daqui vai facilitar a saída de potássio pelos canais de vazamento, e aí causando uma hiperpolarização. E aí essa hiperpolarização, ela torna menos provável que o neurônio dispare um potencial de ação em resposta a um estímulo que normalmente seria supralimiar, beleza? Então, guardem isso. Na hipercalemia, eu tenho excitabilidade neuronal, beleza? E na hipocalemia, nós temos a hiperpolarização neuronal. Hiperpolarização neuronal, beleza? Conseguiram pegar o raciocínio? Espero que sim. E sobre os íons cálcio, eu coloquei aqui para vocês lerem, que eu também achei interessante, é que o cálcio ele atua como um estabilizador dos íons sódio, dos canais de sódio dependente de voltagem. E aí, quando eu tenho uma permeabilidade aumentada, perdão, gente, quando ocorre déficit de íons cálcio, quando ocorre déficit de íon cálcio, quando eu tenho hipocalcemia, pessoal, calcemia. Quando eu tenho hipocalcemia, não confundam, hipercalemia, o calemia é de potássio, lembra de K de potássio. Agora, hipocalcemia, calcemia de cálcio, beleza? Hipercalemia, K de potássio. Guardem essa lógica aí, tá? Então, quando eu estou em estágios de hipocalcemia, vai ocorrer uma permeabilidade aumentada aos íons sódio. E por que isso acontece, Samuel? Porque o cálcio, ele é um estabilizador. O cálcio, ele é um estabilizador dos potenciais de ação. Basicamente, acredita-se, né, aqui nesse textinho aqui do Guyton vai explicar melhor para vocês, mas acredita-se que o cálcio, eles se ligam nos canais de sódio dependentes de voltagem e promove a regulação da abertura deles. Só que quando eu tenho uma hipocalcemia, o cálcio vai deixar de regular esse meu canal de sódio dependente de voltagem e ele vai ficar mais louco, ele vai ficar lá, tipo assim, ó, o cálcio segura ele aqui, meio que segura o canal de sódio dependente de voltagem, mas aí quando o gato sai, o rato faz a festa, entendeu? Então, quando eu tenho hipocalcemia, quando diminui a concentração de cálcio no sangue, o que é que vai acontecer? Eu não vou ter mais o cálcio para estabilizar os canais de sódio dependente de voltagem e eles vão se abrir com mais facilidade. Aí, conforme eles se abrem com mais facilidade, eu tenho uma excitação neuronal. Beleza? Então, dei uma lidazinha aqui também nessa parte que eu achei interessante, caso venham cobrar de vocês.